Êxodo capítulo 14. Eu vou expor do 10 ao 31, só que eu lerei agora apenas o versículo 13 e 14. Êxodo 14, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vou repetir o versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Senhor, Deus amado, é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que entrou nesta batalha e já venceu. Inclusive já venceu o diabo na cruz. Deus, nós te louvamos por isso, Pai. Por sabermos que a nossa caminhada não depende da nossa força. Não depende, Senhor Deus, das nossas energias, capacidades, inteligência, mas depende do Senhor. Deus amado, abra o nosso entendimento agora. Por favor, Deus. Conceda-nos a graça, a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra. Eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu considero, não sei qual a sua impressão sobre esse texto, ou qual é o cânon dentro do cânon, ou seja, aquela passagem preferida que você tem nas Sagradas Escrituras. Eu gosto muito desse texto bíblico. É um texto que mostra a grandeza de Deus ao abrir o Mar Vermelho, fazer com que o povo passasse, derrotar os inimigos do povo de Deus. É um texto que ressalta a graça, a misericórdia, a bondade. Várias coisas são ressaltadas aqui nesse texto. Qual que é o contexto? O contexto é um povo que ficou 400 anos escravizado no Egito, sofrendo, passando por várias situações difíceis, gerações em gerações. Até que um dia Deus pega e levanta um homem chamado Moisés, que foi o sermão que nós vimos na semana passada, através do pastor Miguel. Deus se revela através de uma sarça. Era o próprio Deus ali. À luz do Novo Testamento, nós descobrimos que o que tínhamos ali era uma cristofania, era o próprio Cristo pré-encarnado, lá no Antigo Testamento, se revelando para Moisés, dizendo quem é que iria naquela batalha, quem é que iria fazer com que ele libertasse o povo de Israel. Era o próprio Deus, o nome próprio dele é Eu Sou. Moisés perguntou: Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? E ele disse: diga que eu sou é quem está te enviando. Eu sou o que sou. Eu sou é o nome próprio de Deus, que fala da sua imutabilidade, ele não muda, da sua eternidade, ele sempre existiu, do seu poder, da sua autossuficiência. Eu sou o que sou. E este Deus levantou Moisés, libertou o povo de Israel, e diz a palavra do Senhor que o povo saiu afoitamente, ou então quer dizer que eles saíram com muita convicção. Eles saíram ali convictos: Deus nos tirou do Egito e agora nós estamos indo rumo à terra de Canaã. Mas só que veio o primeiro perigo, o primeiro problema. Agora eles estão de frente com o mar. Na frente tem o mar. Como que eles vão atravessar? Atrás eles têm o exército de Faraó com seus cavaleiros. Então, aparentemente, parecia que tudo estava perdido. Até que nós vamos ver no texto que tudo aquilo foi uma forma de Deus mostrar a sua glória, de Deus mostrar que era Ele que estava pelejando pelo povo de Israel. Nós vamos ver esse texto, meus amados irmãos, em 3 pontos. Primeiro, confiem no Senhor. Segundo, sigam em frente. Terceiro, tenham a convicção de que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Então, confiem no Senhor, sigam em frente e saibam que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Então, primeiro ponto, Deus estava falando para aquele povo: confiem no Senhor.
Olhe para o versículo de número 10. O texto começa assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. O que a gente tem aqui, como eu disse na introdução? Na frente a gente tem o mar, e você tem ali uma multidão, cerca de 1 milhão de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, bagagem, aquele grupo enorme. E agora eles estão de frente com o mar, e atrás deles, eles têm um exército de Faraó, e um Faraó enfurecido, indignado para acabar com aquele povo. Meus irmãos, sabe o que o povo de Israel viu quando eles olharam para trás? Simplesmente o exército mais poderoso do mundo, que era o exército do Faraó. E eles também testemunharam ali a tecnologia militar mais avançada da época, que era a carruagem. Então, o que tinha ali era um exército extremamente bem treinado para a batalha, vindo contra um povo que não sabia lutar. Essa era a situação. A gente pode até dizer que o povo de Israel era numericamente maior do que os egípcios. Tinha mais de 1 milhão de pessoas ali fazendo aquela peregrinação. Só que era 1 milhão de pessoas que não sabiam lutar. 1 milhão de pessoas que eram escravos. E eles iriam lutar contra um exército menor, mas um exército bem preparado, com carruagem, com armas, com várias coisas. E o que eles deveriam fazer? Se você estivesse numa situação como aquela, o que você deveria fazer? Eles deveriam olhar para Deus. Eles deveriam confiar em Deus, eles deveriam esperar no Senhor, mas infelizmente não foi isso que eles fizeram. Eles olharam para os seus inimigos e tiveram medo. É isso que o texto diz. O verso 10 diz que eles temeram muito. Temeram muito. Outras traduções vão dizer bem assim: eles ficaram apavorados, eles ficaram morrendo de medo. Meus irmãos, que atitude fraca, tímida, de um povo que testemunhou tantas coisas de Deus lá no Egito. Sabe o que esse povo aqui viram quando eles estavam lá no Egito? O Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus criador, o Deus do pacto, derrotando, destronando, humilhando os deuses do Egito. Isso que eles viram através das 10 pragas. Para os irmãos terem uma ideia, cada uma das pragas que Deus lançou sobre o Egito correspondia a um deus do Egito que estava sendo humilhado por ele. Por exemplo, o Nilo tinha um deus, o deus Rapi, o deus do Nilo. E o que Yahvé fez? Tocou no Nilo e fez com que toda a água do Nilo se tornasse em sangue, mostrando quem comanda essas águas sou eu. Havia também uma deusa chamada Hecate, que ela tinha uma forma de rã. Era conhecida como a deusa da criação, a deusa da reprodução. Deus pegou e mandou várias rãs, milhares de rãs no Egito, mostrando quem reproduz, quem dá vida, quem mantém, sou eu, não é essa deusa aí. Temos também Sete, eu estava até comentando com a minha família quando a gente estava vindo. Sete é considerado o Deus do deserto. E diz as Sagradas Escrituras que veio uma poeira do deserto e trouxe o quê? E trouxe vários piolhos ao Egito. Aqueles piolhos fez com que os sacerdotes não pudessem trabalhar. Ou seja, o que Deus estava mostrando? Quem comanda o deserto, quem comanda a poeira, quem traz todas essas coisas, sou eu. Amon-Ra, o Deus das moscas, Deus pegou e trouxe um enxame de moscas ali, mostrando que ele que estava no comando. O Deus touro, Atar, que era o Deus da vaca, tinha também um Deus que era o Deus touro. Deus pega e manda doenças em todos os animais, mata todos os animais para mostrar bem assim, cadê esses deuses? Não são eles que comandam os animais? Não são eles que são os donos dos animais? Vocês lembram quando Deus mandou aquela saraiva que veio, aquela saraiva sobre o próprio Egito? Cadê o Deus Ra? Cadê o Deus quando tudo ficou escuro no deserto? Cadê Ra, o Deus do sol?
Por que ele não trouxe a iluminação? Porque quem comanda tudo é Yahvé. E a pior de todas as pragas, ou melhor, a pior de todas as coisas que aconteceu naquela época, justamente foi a morte dos primogênitos. Morreram todos os primogênitos dos egípcios, tanto os homens quanto os animais. E as pessoas naquela época sabiam ou pensavam que o filho do faraó, ele era uma encarnação de uma divindade. Se ele era uma encarnação, por que ele morreu? Quem é que tirou a vida dele? Foi o próprio Deus. Mas a situação é que, diante de toda esta situação, o povo de Israel viu Deus humilhando os deuses dos egípcios, e o povo de Israel saiu do Egito, como diz o versículo de número 8, olhe para o verso 8, afoitamente. O que quer dizer sair afoitamente? Quer dizer que eles saíram corajosamente. Deus nos tirou. Deus nos mandou para cá, é Deus que está nos conduzindo, mas diante do primeiro sinal de perigo, entraram em pânico. Viram tudo lá no Egito, viram um Deus forte, um Deus guerreiro, um Deus que entra na batalha e não perde a batalha, mas diante do primeiro perigo, eles entraram em pânico. Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que todo mundo é corajoso, até que o pitbull pule a cerca. Aí a pessoa mostra se tem coragem ou não. Olha o que Israel fez, meus irmãos. No versículo 10, Israel temeu, está lá no finalzinho, temeram muito e clamaram ao Senhor. Temeram e clamaram. Pode ser que você pense bem assim, pastor, mas isso é correto, ficaram com medo, porque são homens, mas depois clamaram, mas o clamor não foi um clamor sincero. Eles não clamaram de fato mesmo, crendo que Deus poderia salvá-los, eles não acreditavam nisso. Tanto que eles vão mostrar no versículo 11, que eles vão acusar o profeta de Deus. Olhe para o verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Eles estavam usando aqui de ironia, meus irmãos, porque lá no Egito havia sim muito lugar para a pessoa ser enterrada, muitos sepulcros. As próprias pirâmides, aonde guardavam ali vários mortos, então tinha lugar lá. O que ele estava falando é: por que você não nos deixou aqui para a gente morrer no Egito? Para a gente morrer no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Melhor era a fidelidade que nós tínhamos lá. Mais à frente, que não é essa passagem bíblica, os irmãos devem se lembrar daquele texto que eles se lembram das cebolas, das carnes. Eles se lembram de tantas coisas lá do Egito, que a gente costuma dizer que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Eles tinham lembranças, a fidelidade deles ainda estava lá com o faraó, lá com o Egito, com aquelas coisas. Por isso que o salmo que nós lemos hoje, o Salmo 106, no versículo 7 diz: nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas, não te lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Será que isso também não acontece conosco? Traga a tua memória. Quantas vezes, na hora que o calo aperta, na hora que a situação fica difícil, na hora que a porta é fechada, na hora que o dinheiro fica escasso, na hora que vem um problema de saúde, algum tipo de situação adversa na sua vida, o que você faz? Você espera, você clama, você ora, ou você resmunga, ou você murmura, ou você se levanta contra as pessoas, ou você acusa outras pessoas? Pois o que eles fizeram aqui é um retrato da humanidade. Foi Moisés. A culpa é de Moisés. Foi igual quando Adão falou, foi a mulher. Ou a mulher falou, foi a serpente. E nós temos esta tendência também.
de não assumirmos os nossos erros e de nos esquecermos. A gente tem uma memória curta, a gente se esquece dos benefícios de Deus, de quantas coisas Deus nos fez. Aí vem um problema, parece que está tudo começando agora, parece que a nossa vida começou agora, mas a gente esquece. Nós somos assim. Não basta apenas nós olharmos lá para trás. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Só mudou a época. O coração é o mesmo, os destemperos são os mesmos, os pecados são os mesmos, as ingratidões são as mesmas. Agora, vejam que diante disso, olha o contraste do texto. Meus irmãos, se a situação está ruim, seja na sua casa, seja na igreja, seja na tua empresa, aonde for, se não tiver um líder, uma pessoa para se levantar com uma palavra e dar um norte, as coisas só vão piorar. Então, diante desta situação terrível, veja que Deus levantou Moisés. Olhe para o verso 13. Moisés, porém, olha o porém, Moisés, porém, aparece o Moisés aí, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Meus irmãos, que estratégia militar estranha. Primeiro, é a estratégia que Deus deu para o povo. Deus mandou o povo ir para um lugar que eles iriam ficar de frente com o mar. Estrategicamente, nenhum daqueles outros povos faria isso. Eu imagino o faraó rindo. Eles estão perdidos, vamos atrás deles, vamos acabar com eles. Onde eles estão? É como você entrar numa rua, aquela rua sem saída. Sabe, que você, e agora? Para onde é que eu vou aqui? Estou perdido. Mas só que Deus sabe o que faz, meus amados irmãos. E olha a estratégia de Deus. Não temam, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Foi isso que Moisés falou para aquele povo, e é isso que Deus fala para nós nessa manhã. A orientação de Yahvé na sua palavra para nós é: não temam, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Eu não sei qual a luta que você está passando ou que você vai passar. Eu sei que um dia você vai passar por coisas difíceis, se já não passou. E o que Deus requer de nós? Não temam. Fiquem quietos e esperem o livramento do Senhor. Pode ser que essa palavra aqui seja para você que está vivenciando uma noite escura da alma em relação à saúde do seu filho. Uma situação que você começa assim a olhar: o que eu faço? E Deus diz: não tema, fique quieto e espere. Pode ser que seja uma questão de uma salvação de um parente. Você está envelhecendo, o tempo está passando e você não vê seu filho se convertendo, você não vê o seu pai se convertendo, você não vê o seu amigo se convertendo. Fique quieto, não tema e espere o livramento de Deus. Porta de emprego, depressão, seja o que for, injustiça, calúnia, crises no casamento, tudo isso aqui tem a ver conosco. Não temam, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Meus irmãos, pode ser que Deus não vá lhe tirar dessa situação difícil. Pode ser que Deus não remova o que você está passando. Mas no mínimo, e o mínimo é muita coisa, é maravilhoso o que eu vou falar. No mínimo, Ele diz para você: mas a minha graça te basta. A presença de Deus na nossa vida, seja debaixo da ponte, seja com câncer, seja com o que for, seja no meio de ruínas, Deus estando conosco, a gente tem tudo. Eu já falei várias vezes, meus irmãos, que um homem que está debaixo de uma ponte, mas ele tem Deus, há uma superioridade daquele que está numa casa maravilhosa e sem Deus.
Miserável é o que não tem Deus. Quem tem Deus é filho do Senhor. Agora, olhe para o verso 14. Por que Moisés falou assim com tanta convicção? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O que ele estava dizendo é: eu vou pelejar por vocês, eu vou entrar nessa luta, eu vou dar vitória, é eu que ajo. Aqui nós temos, sabe o que, minha irmã? A gente tem um princípio da graça. Sempre foi assim. É Deus que entra, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que move. É Deus que administra, é Deus que fecha a porta, é Deus que abre porta, é Deus que faz milagre. É Deus que endurece o coração, é Deus que amolece o coração, é Deus que regenera. Deus faz tudo para a sua glória. Foi isso que Ele fez em relação à nossa salvação. Você participou? Você fez alguma coisa? Não. Você ficou quieto, porque você não conseguiu fazer nada. Foi Deus que entrou no lamaçal do teu pecado, foi Deus que removeu tudo isso, foi Deus que enviou o Filho dele, foi Deus que clamou na cruz, foi Deus que morreu ali, na pessoa de Cristo Jesus, o Deus homem. É Ele que faz, é Ele que age. Então, Ele trouxe você aqui nesta manhã, para que você aprenda mais sobre a grandeza deste Deus. Agora, irmãos, em segundo lugar, em primeiro confie. Confie no Senhor. Confie. Agora, em segundo, Deus falou para aquele povo: sigam em frente. Confie, mas sigam em frente. É o que a gente faz. Você tem fé, você acredita no Senhor, agora avante. Vá para frente. Eu estava pensando, eu lembro eu estava comentando com as minhas filhas lá em Bom Jesus. Teve uma época que eu gostava muito daqueles filmes da Marvel. E tem o Guerra Infinita, não sei se é Guerra Infinita, na hora que o Capitão América, que ele fala bem assim: Vingadores, avante. Que ele fala aquilo ali, só que é o seguinte, ali é a força dos homens, né? São os heróis. Só que, na verdade, o texto bíblico aqui, nós vamos ver quando Deus fala para Moisés: diga a esse povo que marche, que avance. Só que não é avançar na força deles, é avançar na força dele. É Deus que nos capacita e manda a gente ir. Olha o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem, avante. E avante para onde? Vamos pensar aqui. Você está na frente do mar. Vai. Avante. Não é fácil. Foi igual na época de Jericó também, quando eles entraram na terra, nós vamos dizer na terra de Canaã, é a mesma coisa, na época de cheia. Ou seja, isso requeria o quê? Fé. Mas vejam que não era um momento só de orar. A oração é válida em todos os momentos, é claro. Mas era um momento também de marchar. Era um momento também de agir. Versículo 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Cavalarianos, isso mesmo. Meus irmãos, Deus estava mostrando: eu que vou fazer tudo isso. Eu vou ser glorificado em tudo isso. Estão entendendo? Toda circunstância, é daqui que o calvinismo tira a ideia da soberania divina, dos decretos de Deus, da providência de Deus. São textos como esse. Ou seja, Deus, Ele fez com que o povo ficasse de frente ao mar. Deus endureceu o coração do faraó para ir atrás do povo de Israel. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Versículo 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Vocês sabem o que é isso aqui, meus irmãos? Cristo não estava do mesmo jeito no antigo como ele está no novo. Por isso que ele encarnou, ele veio no Novo Testamento de uma forma diferente, ele tomou carne. Mas eu não posso dizer que Cristo não estava lá de maneira nenhuma. Cristo também estava lá de forma pré-existente. Ele é o anjo do Senhor que estava lá no Antigo Testamento. Ele é aquela nuvem, aquela coluna de fogo. Ele é aquele que apareceu lá no livro de Josué com uma espada desembaiada na sua mão. Ou seja, quem é que se colocou entre o povo de Israel e os egípcios e o faraó? O próprio Cristo, antes dele encarnar. O Filho de Deus, o príncipe, o rei, o Senhor, estava lá, guiando, protegendo, já mostrando o que o povo tinha que fazer. Olha o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou sobre aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Que milagre, cara. Que coisa espetacular, meu irmão. Já pensou, gente? A visão que esses irmãos tiveram naquela época, ver aquele mar se abrindo diante deles, e eles entraram, e a palavra do Senhor diz que eles entraram por fé. É isso que o autor aos Hebreus diz, Hebreus 11, 29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. E diz também em 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2, que aquele montão de água que se abriu foi para eles, os israelitas, como um batismo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E mais uma vez eu vou citar o Nicodemos. Nicodemos brinca dizendo bem assim: meus irmãos, eles receberam o batismo. E sabe como é que foi o batismo que eles receberam? Por aspersão. Foi um batismo por aspersão que aconteceu ali. Hã? Não, aspersão. Aspersão, a água que veio. Agora, veja o versículo 23. Bota para o versículo 23. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. E o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Irmãos, veja a providência de Deus. Deus endurece o coração de Faraó. Deus abre o mar. Deus manda um vento oriental que faz com que o mar pudesse ser aberto. E agora Deus faz com que as rodas das carroças quebrassem. E eles ficassem ali naquela luta, tentando sair e não conseguiam. Ou seja, Deus comanda tudo. É por isso que ele falou lá no começo, é Deus que peleja por vocês. Ele cuida do teu coração, Ele cuida da natureza, Ele cuida dos homens, em tudo Ele manda, Ele faz todas as coisas. Terceiro e último lugar,
Primeiro, nós vimos então que nós devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor. Segundo, avance. Vá em frente, continue, não pare, porque Deus peleja por vocês. Mas em terceiro lugar, tenha consciência, meu irmão, de que tudo que acontece contigo, cada situação, a tua gravidez, o nascimento do teu filho, o luto de uma mãe, uma ausência de alguma situação, tudo isso acontece para a glória de Deus. É Ele que comanda. Por isso que o versículo 26, olhe para esse verso, diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Já pensou essa cena? Os egípcios agora vendo aquele exército, os corpos ali, vindo pelas ondas do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. O que Deus estava mostrando? Tudo isso era para gerar em vocês temor a mim. Era para que vocês soubessem que eu estou no controle, eu estou no comando, tudo é para a minha glória. Por isso, meus irmãos, que um dos pontos que nós temos dos solas da reforma é só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Uma vez perguntaram para Joy Bick, ele até escreveu um livro sobre isso, qual é o tema principal do calvinismo? Qual é o tema? É a predestinação? É a teologia do pacto? É a escatologia? Não, o tema principal é Deus e a sua glória. Por isso que a gente fala muito de Deus. A gente fala de Deus na salvação, a gente fala de Deus na condenação, a gente fala de Deus levando pessoas para o inferno, a gente fala de Deus levando pessoas para o céu. Em todas as coisas, a gente destaca Deus, porque a Bíblia destaca Deus e o Filho dele. Eu termino, meus amados irmãos, dizendo o seguinte para vocês. Esse povo passaram pelo mar aberto. Os seus inimigos foram mortos, porque Deus levantou um mediador chamado Moisés. Esse mediador, ele é um tipo, ele prefigura um outro mediador, que faz a ponte entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você tem esse mediador Cristo na tua vida? Você crê em Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador? Eu falo para uma plateia que eu sei que são crentes, mas eu me dirijo nesse momento para quem vai me ouvir em casa. Você tem esse mediador? Você tem Cristo como teu Senhor? Porque não adianta o teu dinheiro, não adianta a tua inteligência, não adianta a tua força, não adianta as tuas obras, é só Cristo Jesus que pode fazer a ponte entre você e Deus, tão somente. Moisés foi sombra, Moisés apenas apontou, porque Cristo Jesus é aquele que abre uma nova história para você, uma nova página da tua vida, e leva você para o céu. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Guardem isso, guardem em nome de Jesus.
Fiquem quietos. Não temam. Esperem o milagre do Senhor. Esperem. Na hora que vier a luta, coloque essas 3 coisas em prática. Amém? Querido Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor Deus, pela exposição da tua palavra. E agradecemos, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos mantém de pé, vivos, e peleja por nós, e nos dá a graça para avançarmos e conduzirmos até o fim. Obrigado por tudo, Deus amado, nós oramos em nome de Jesus. Amém.